Boa noite, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Você que nos segue pelas redes sociais, pelos canais do YouTube BBR Oswaldo Lobo. Estamos ao vivo e também pela Rádio Gospel FM. Deus abençoe sua vida. Bom Retiro é uma igreja em Curitiba. É um dos lugares mais agradáveis, aconchegantes, um dos bairros mais gostosos de você viver. Em Curitiba, e aqui está a nossa igreja, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Você sempre é nosso convidado. Quantos estão nos visitando aqui essa noite? Levanta a mão para eu ver. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse lugar aqui é um lugar para vocês ficarem à vontade, porque é a casa do Pai de vocês. Amém? Na casa do meu Pai. É isso, é um lugar de oração. Amém? Hoje eu estive conversando pela manhã e trazendo alguns insights que Deus colocou no meu coração a respeito do amor. Existem casais na Bíblia que são a esperança de um romance e de uma vida cheia de alegria. Eu gosto muito do amor que Isaac tem por Rebeca. Ele era louco de amor por ela. Ele trabalha há 7 anos, porque naquele tempo não bastava apenas você querer casar. Você tinha que poder sustentar e pagar um preço do dote para a noiva. Ele era Durango Kid, tinha perdido tudo na sua agonia e ganância de tirar do irmão aquilo que era seu. Ele queria muito seu filho primogênito, mas ele era o segundo. Então ele vai passando a perna no irmão e acaba saindo de casa sem nada, com a mão na frente, a outra atrás, e ele se apaixona por Rebeca. Ele tem que trabalhar 7 anos e depois mais 7 anos, porque ele entrou numa jogada do sogro dele que não valia um centavo. Você tem a história de Boaz e Ruth. Ruth, uma viúva que ganha o coração de um homem que depois vai trazê-la para a linhagem de Davi. Ela vai ser uma daquelas antecessoras do Senhor Jesus. Eu gosto de alguns romances, mas existem outros romances. Por exemplo, de um casal velhinho, Zacarias e Isabel. Eles já estão avançados em idade, eles querem muito ter um filho, e Zacarias é visitado por um anjo na ponta do altar do templo. Existem romances que são proibidos. Davi, ele olha para a vizinha, todo mundo tem em qualquer lugar, vizinho e vizinha, e ele cobiça aquilo que Deus diz, não cobiça. Ele vai quebrar o último mandamento primeiro, para depois quebrar todos os restos, todos os outros. E esse olhar dele indevido acaba trazendo para ele um sofrimento de 13 anos. Foi isso que aconteceu com Davi, apesar de você ler aí em 2 Samuel capítulo 11, parece que as coisas andaram rápido demais, mas na verdade ele trouxe agonia, medo e tragédia para a sua própria vida. Hoje pela manhã eu trouxe a história de um homem que nasceu já ungido. Ele já nasceu com uma vocação para libertar Israel e ele consegue estragar tudo, porque ele era um homem muito egoísta, ele era um homem narcisista, ele era um homem que gostava de aparecer, que gostava dos feitos que Deus fazia pela vida dele. O nome dele é Sansão, e ele se envolve na sensualidade, ele se envolve no engano do seu coração, no seu desejo de ter prazer com uma, com 2, com 3 mulheres que acabam desgraçando a vida dele e fazendo com que ele fracassasse na vocação que ele tem. Amor proibido. O amor proibido também está nas páginas da literatura. Se você gosta de ler, eu tenho um romance para você ler do século XVI, de William Shakespeare, chamado Romeu e Julieta. Eles se apaixonam, mas não podem viver um grande amor, porque suas famílias ali da cidade de Verona, na Itália, se odeiam. E o final é ruim para os dois, ou como dizem, deu ruim para os dois, porque eles acabam embarcando num romance que era proibido. A Bíblia fala disso. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 2, que existe aquilo que a gente chama e a gente ouve dizer
que é o amor proibido. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Diz assim a Bíblia Sagrada. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, é sobre essa porção das Escrituras Sagradas, uma porção que não vai ser tirada jamais, porque a Tua palavra vai permanecer para sempre, que nós queremos nos debruçar essa noite e aprender do Senhor, a respeito do amor que nós devemos ter pelo Senhor, e aquilo que fica proibido, não porque o Senhor nos coloca dentro de prisões, mas porque vai nos afetar e vai nos machucar. Fica conosco, fala com teu amor, fala com teu cuidado a cada um de nós, em nome de Jesus. Não ameis o mundo. Nós temos, teologicamente, 3 inimigos. O diabo é inimigo do homem. Jesus, ele diz e denuncia ele como um adversário, como mentiroso. João 8,44 diz que ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Pedro diz: olha, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em algumas versões, quem possa devorar. O segundo inimigo que nós temos é a carne. A carne, ela tem o desejo de buscar para si mesmo prazer sem limite. A carne não tem limite para o prazer. Você vai em Houston, no Texas, e lá tem uma clínica do Dr. Now. Se você assiste esses canais da Discovery, você tem lá quilos mortais. Então a pessoa entra num lugar onde precisa saciar a sua vontade de comer e dar prazer. Então ela come, e a vida dela é para comer, porque a carne não se nega ao prazer. Quando você jejua, por exemplo, você não precisa passar fome para jejuar, mas com certeza você vai passar desejo. Quando Daniel, ele jejua por 21 dias, ele sonega ao seu corpo alimento desejável. Ele fala: alimento desejável eu não comi. Então, há quem diga, e muita gente entende isso, que ele fez um jejum apenas de legumes e frutas. É aquele jejum em que você não experimenta o sabor da gordura, da fritura e daquilo que pode dar água na sua boca. A carne, ela tem uma vontade que ela fica destacada da vontade de Deus. É por isso que a carne acaba levando a gente com os nossos desejos para longe de Deus. E é isso que ele está falando. Quando ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne. Aqui a carne não é o filé mignon e nem a picanha. A carne é esse corpo que a gente tem, mas que está inclinado para o pecado. A criança, você pequenininho, você bebezinho, já era inclinado ao pecado, mesmo sem ter pecado. Quando a Bíblia fala sobre a soberba da vida, é o orgulho que eu tenho de querer viver uma vida sem Deus, de achar que eu posso ser feliz com a minha própria força, e eu posso dizer assim: eu não preciso de Deus, eu vivo sem Deus, e Deus não precisa participar de nada da minha vida. Então, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida é a maneira como nós vamos ser
tentados. São as maneiras, formas como nós vamos ser tentados. Existem 3 pontos de tentação. Você vê que Jesus, em Lucas capítulo 4, ele é tentado de 3 maneiras diferentes. Transforme as pedras em pães, se você é filho de Deus. Provoque uma mudança. Você é o Deus da sua vida. Então faça com que a sua vida se adapte à sua vontade. Governe a sua própria vida. Dê direção, não precisa obedecer. Faz do jeito que você quiser. Esse ou essa é o nome de uma teologia, um distúrbio na fé, eu vou chamar assim, um desvio na fé que é antigo, mas é muito antigo. E ele diz o seguinte, que Deus, ele criou o mundo e fugiu. E fugiu como alguém que dá corda num relógio, e diz assim, agora esse relógio vai viver para sempre e não precisa mais do fabricante. É como se Deus tivesse criado o mundo e deixasse o mundo à mercê das leis que estão já no mundo. Então, se já tem lei de gravidade, a lei da gravidade não pode ser quebrada. Se existe aí as leis, e você que gosta de física, lei de Boyle-Mariotti, lei de Henry, as leis da física de Newton, as leis de... Então, quando você pega as leis que são naturais, você não consegue quebrar. O deísmo não acredita em milagre. O deísmo não acredita que Jesus andou sobre as águas, que ele curou leproso. Ele não acredita que Naamã, aquele general sírio, mergulhou naquele rio Jordão e depois de 7 mergulhos, ele ficou com a pele tão lisa quanto a pele de um bebê. O deísmo diz o seguinte, o deísmo moderno, seja feliz, não faça mal para ninguém, e se você for feliz e deixar as pessoas felizes, você vai estar agradando a Deus. Isso é uma grande mentira, é uma grande farsa que expulsa Deus e que diz que Deus não participa da história humana. Alguns momentos da nossa vida a gente pergunta, onde está Deus? Quando você vê um ônibus com gente que vai torcer por um time de futebol, capotar, cair numa ribanceira e morrer as pessoas, você fala, cadê Deus? Essa não é uma pergunta nova, essa é uma pergunta de um sujeito chamado Agostinho, chamado de santo, alguns o chamam de Santo Agostinho. Ele pergunta, se Deus é bom, por que o mal existe? E se Deus é todo poderoso, por que Ele permite que o mal exista? E fica uma dúvida na cabeça, se Deus é bom, por que o mal existe? O mal existe porque Deus fez o mundo bom e o homem estragou tudo. Deus, Ele pega a sua autoridade e dá para um ser humano chamado Adão. Ele diz assim, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que andam sobre a terra e aqueles que rastejam na terra. E Adão pega essa autoridade, esse domínio que não é ser dono. Dominar não é ser dono, é exercer o que a gente chama de mordomia. O mordomo, ele não é dono da casa, mas ele cuida de tudo aquilo que tem na casa. Ele pega a autoridade que Deus dá para ele e entrega de bandeja para o diabo. É por isso que 1 João, capítulo 5, verso 19, vai dizer, o mundo, diga o mundo, jaz no maligno. É por isso que ônibus com torcedor capota. É por isso que avião cai e mata todo mundo. É por isso que nas relações de amor existe ódio. É por isso que em vez de haver compaixão e misericórdia, há sentença, há agressão, há violência. O mundo jaz no maligno porque Adão entregou para Satanás autoridade sobre esse mundo. Mas Jesus, ele vira o jogo. Jesus, ele vira a mesa quando ele ressuscita dos mortos. Eu gosto muito de Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus se apresenta e diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais. E ele se apresenta de um jeito, e ele fala o seguinte, seus pés são como bronze derretido, saindo da fornalha, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Ele fala, eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora, ele recebe de volta toda a autoridade que Adão tinha dado para o diabo. Ele, antes de subir aos céus, Mateus
capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, ele fala: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. Tudo aquilo que Adão tinha distribuído para o inimigo, Jesus vai lá e fala assim: agora quem manda sou eu. Quem tem a chave, a palavra-chave é uma metáfora de autoridade. Agora quem manda sou eu. Ele vai dando assim de relance, ele vai mandando a letra para a turma. Ele chega para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E o cara que estava morto há 4 dias ressuscita. Agora quem manda na morte sou eu. É por isso que as promessas de Jesus são promessas que são mergulhadas em garantias eternas. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, quando ele fala isso, ele não está falando e jogando ao vento uma conversa fiada. Ele está fazendo isso, aí no capítulo 7 de Lucas, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Em Marcos capítulo 5, ele ressuscita a filha de Jairo. Então ele está dizendo em todo o tempo o seguinte: agora a morte não tem mais poder, sou eu que tenho. Então ele vai anunciando, é como se ele botasse um anúncio na televisão do próximo filme, ó, a ressurreição está aí. Paulo fica tão feliz quando ele se converte, que ele escreve: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque tragada foi a morte na vitória. Jesus, ele é aquele que vence a morte, ele ressuscita dos mortos. E é por isso que Jesus, ele acaba dizendo: essa história de que o diabo tem a última palavra acabou. Agora quem tem a última palavra sou eu. É isso que Jesus diz. E ele conta para mim e para você que no meio dessas tentações existe uma tentativa, já que eu posso dizer assim, do homem se autoglorificar e viver sem Deus. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Viva para o seu próprio prazer. Se você é filho de Deus, faça todo tipo de loucura e depois coloca a culpa em Deus. Se joga no pináculo do templo. E depois que você fizer bobagem com a tua vida, depois que você casar com quem você quiser, depois que você pegar o teu dinheiro e torrar ele inteiro, a herança que teu pai te deixou, se é que teu pai deixou alguma herança, pega, faz essa loucura, se joga e diz assim: não, Deus vai livrar. Deus é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. As pessoas vão fazendo as loucuras com a vida delas, aí depois fala: por que Deus fez isso? Não, não foi Deus. Você entrou num caminho em que você não percebeu, que você estava tentando ao Senhor. É isso que Jesus fala. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vive de promessas. E aí no final ele falou assim: ó, você que é ganancioso, adore a glória e o poder. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos. Isso tudo e essas tentações ficam provocando a carne, ficam provocando a mim e a você, para que a gente se distancie de Deus e viva sem Deus. Tem gente que vem para a igreja obrigado. A mãe diz: você tem que ir na igreja, como se o pastor fosse alguém que fosse entregar para ele um caminho de saída do labirinto. Mas não é isso. Nós viemos à igreja porque nós nos reunimos como um só corpo para adorar o Senhor. Nós viemos à igreja para entregar. Até agora no culto, nós só entregamos. Nós entregamos para Deus oferta de oração, nós entregamos para Deus oferta de louvores, nós entregamos a Deus ofertas de dízimos, de dedicação de bens, e agora nós estamos entregando a Deus uma oferta, que é a nossa própria vida, para que Deus conserte nossos destinos, reoriente a nossa vida, dê direção para a nossa vida. E Ele fala: cuidado com aquilo que você se apaixona. Cuidado para você não se apaixonar por algo que vai te matar. Não ameis o mundo, e nem aquilo que há no mundo. E aqui o mundo não é o planeta Terra. Aqui o mundo é um sistema absolutamente corrompido. O sistema mundano, o mundo aqui, é diferente da carne. A carne dentro de mim, dentro de você, vive em guerra. Você sabia disso? A nossa carne, dentro do nosso coração, existe uma guerra civil. Se você estuda a guerra civil espanhola, se você estuda a guerra civil americana,
os confederados contra os colorados, lutando, eles racham a nação no meio. Gente, eles viram cinzas e pó, numa luta para saber se eles deviam ou não acabar com a escravidão negreira, que acontecia especialmente no sul dos Estados Unidos, nos campos de produção de algodão. E ali eles se matam naquela guerra civil, um tentando dominar o outro, e a guerra só acaba quando o inimigo fica de joelhos e fala assim: eu desisto. Não existe fim de guerra enquanto Ucrânia e Rússia continuarem brigando e ninguém fala assim: ó, para mim chega. A paz, ela também tem que ser celebrada com inteligência. Quando você faz guerra e você quer destruir o teu inimigo, até tirar suas forças, pode preparar, que vai vir uma geração com sede de vingança. Se você pegar qualquer dessas chamadas histórias de paz, gente, o Tratado de Versalhes foi uma desgraça. Winston Churchill, ele escreve, ele é o cara da Segunda Guerra Mundial do lado da Inglaterra, ele chama a Segunda Guerra de guerra desnecessária. Porque foi uma guerra que foi começada e foi provocada por causa da paz da Primeira Guerra Mundial, que foi muito mal feita. Quando a gente fala sobre guerra, a guerra só acaba, jogou uma bomba atômica aqui, pof, jogou outra bomba atômica ali, pof. Aí, aqueles homens que nunca se entregam, que viram kamikazes, piloto japonês, não se entrega não, meu chapa. Ah, fui abatido? Então vou ser abatido, mas vou jogar meu avião em cima do navio deles. Não se entrega, comete harakiri, se suicida em nome da honra, mas me render, eu não me rendo. Até que cai uma bomba em Hiroshima, outra em Nagasaki, aí o imperador Hirohito, que tinha... e achava-se que ele era, entre aspas, um Deus, com letra minúscula, ele fala: chega. A guerra acaba quando? Quando o inimigo para de te tentar e fala: com esse aqui não dá mais. Jesus foi tentado 3 vezes, e aí no final Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. E a Bíblia diz: então o diabo o deixou. Então ele foi embora. Quando você mostra resiliência, quando você mostra a capacidade de permanecer no princípio e na promessa de Deus, e nada te abala, o inimigo, ele para de gastar tempo com você, ele para de te tentar, ele vai esperar um outro momento em que você esteja fraquejando, em que você esteja fracassando, e que você esteja sendo humilhado, que você esteja num deserto, para voltar a tentar você. E é desse amor que a gente não deve experimentar. O amor do mundo que a gente vai tratar hoje, nessas poucas palavras. Tiago diz, capítulo 4, verso 4, infiéis. Tiago aqui, ele está dando uma bronca do início ao fim. Se você pega a carta de Tiago, chamada Epístola Universal de Tiago. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele fala sobre gente que tem fé fraca, ele fala de gente que é linguaruda, ele fala de gente que é fofoqueira. O Tiagão, ele quebra tudo. O Tiagão aqui, ele não fica pensando que você vai ver doçura na carta de Tiago. Não tem moleza. Infiéis. Ele está dirigindo para uma igreja de fiéis, já dizendo, traçando a alcunha, o apelido de infiéis, seus desviados, seus miseráveis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, existe aqui uma escolha que você deve fazer. Ou você vai ser amigo de Deus, ou você vai ser amigo do mundo. Não dá para você ser amigo dos dois. Não dá para você querer, ao mesmo tempo, ser amigo do mal e amigo do bem. Amigo do princípio e amigo do desgoverno. Isso tudo aqui é uma comida que você não consegue comer ao mesmo tempo. Não dá para você comer peixe e ao mesmo tempo, ele diz, uma outra comida de brigadeiro. Não cai bem. Peixe com molho de brigadeiro, ele está falando que a amizade do mundo é uma inimizade contra Deus. E aí, quando a gente volta, 1 João capítulo 5, 19, a gente vê que tem muita gente da igreja que está amando um cadáver. Você
é a noiva do Senhor. Eu e você, como igreja do Senhor, somos a noiva do Senhor. Nós estamos aguardando a volta do nosso noivo. Dentro da cultura ocidental, isso não encaixa bem. Mas do jeito que isso está incrustado dentro da verdade dos hebreus, dos judeus daquele tempo, a moça era pedida em casamento, e aí o moço tinha que preparar a casa para ela. Não é que eu vou lá, peço você em casamento e falo assim, não vamos, não. Primeiro você prepara a casa, que normalmente é do lado da casa do pai, ou embaixo, ou em cima da casa do pai, é um segundo andar, ou um primeiro andar, ou um terceiro andar, e depois ele volta para buscar a noiva. Jesus diz, olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para você, eu vou, mas eu volto. Então nós somos uma noiva, que estamos com aliança no dedo. O rei Jesus, o filho do rei, se apaixonou pela moça plebeia lá da vila. Pronto. Eu e você somos a plebeia. Jesus se apaixonou por nós, a gente estava na sarjeta, a gente estava vivendo como favelados, aí Jesus foi lá e falou, não, me apaixonei. E ele pede a gente em casamento. Ele se ajoelha diante dos anjos, ele se ajoelha com um anel de brilhantes, para você entender, e coloca no teu dedo direito, como dizendo assim, agora você tem um compromisso comigo. Agora a gente está ligado um no outro, nós ainda não estamos casados, você está desposado, ou seja, você está noivo. Então você fica me esperando que eu vou voltar. Mas enquanto isso, a noiva, que somos nós, em vez de ficar esperando ansiosamente a volta do noivo, como quem espera o noivo à noite, existem muitas figuras, existem muitas parábolas, que são exageros, para que a gente entenda que a noiva devia estar esperando, segurando uma lamparina, uma lanterna, pronto, o teu celular com a luz de LED, tá bom assim para você entender? Esperando o noivo chegar, e a noiva não está esperando nada. A noiva está o quê? Se engraçando com o vizinho da redondeza. Está se apaixonando por outro homem. É isso que ele está falando. Cuidado com aquilo que se ama. Porque esse mundo aqui, ele jaz no maligno. Ele está perdido, e cuidado para você não amar um cadáver. Porque esse mundo aqui é um mundo feito de pessoas que ignoram a Deus. Cuidado para a gente não cair. É o mesmo engano. Se tem um negócio que você precisa entender, o diabo não cria nada, sabia disso? Ele não é criativo, o homem é criativo, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele cria coisas. Criei a lâmpada, criei um foguete que vai para o espaço, eu criei aqui uma vacina para curar a doença. O diabo não cria nada, ele não tem revelação. Para você ter uma ideia, quando Jesus nasce, que os reis chamados de magos, os reis que vêm do Oriente para adorar Jesus, eles vão procurar Herodes, nós viemos adorar o novo rei que nasceu. Que história é essa? Eles nem sabiam disso. Aí Herodes fala, procura nas escrituras, onde é que ele nasceu? Ele vai nascer Miqueias, o profeta Miqueias diz que vai nascer em Belém, terra de Judá. Vai lá, e para não dar erro, todas as crianças de 2 anos para baixo, manda matar, para não dar problema. Então o inimigo, ele não tem revelação e não tem criatividade, mas Deus, ele cria o homem, e a partir da criação de Deus, o inimigo vai colocando armadilhas para a gente cair, vai colocando ratoeiras. Ele bota um pedacinho de queijo gorgonzola, um pedacinho de queijo emmental, queijo prato, vai gente, queijo mussarela, aí você sente aquele cheirinho, e você acaba sendo engolido por aquela ratoeira, você acaba caindo dentro de uma armadilha. E essa armadilha é sempre a mesma: o desejo para que você seja Deus na sua vida, o desejo para que você faça uma grande besteira e coloque a culpa dessa grande besteira em Deus, ou o desejo de você viver gananciosamente no poder. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, a cobiça da carne era atraente aos olhos. Olha, a cobiça
dos olhos. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento, a soberba da vida. Está tudo aqui. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eu acho engraçado assim, você vai lendo as escrituras, eu vejo muita gente sendo traída. A história do Brasil tem muito traidor, né? Tem um sujeito chamado Joaquim Silvério dos Reis. Quem foi esse sujeito? Traiu a Inconfidência Mineira. Ele traiu Tiradentes. Tiradentes, gente, vai para a fita por causa desse traidor. Tem um outro sujeito, aí você não sabe se ele é herói dos holandeses ou se ele é traidor dos portugueses. A coroa lusitana estava ali em Pernambuco. Tem um sujeito chamado Calabar, Domingos Calabar. Quando você quer chamar o seu Calabar, é um traíra. Aitofel era conselheiro do rei Davi. Pensa num sujeito que meteu a faca nas costas de Davi. Ainda bem que o Espírito de Deus revelou que ele era um traidor. E Davi foi e chutou ele para fora da chuta que é macumba. Chutou fora, Aitofel também foi para a fita. Agora, o pior de todas as traições é a traição de Judas. Judas, que vendeu Jesus por algumas moedas de prata, era mais ou menos 20 moedas de prata, o trabalho para construir um telhado de uma casa naquele tempo. Para você ver como é que era pouco dinheiro, como é que Jesus foi vendido por isso. Agora, quando você vê romance e amor proibido, gente, tem uma moça na Bíblia chamada Dalila. Ela era quem? Ela era crush do Sansão. O Sansão era o cara que gostava de se exibir, era um exibido, ele era exibido. E ali eles eram fronteiriços, Israel e Filistia. Os filisteus e os judeus, gente, eles brigavam mais que atleticano em coxa branca. Pensa assim, perderam a batalha. Pera, eu não estou nem feliz, deixa eu soltar uns fogos aqui. Pá, 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 pá. E ali eles quebravam pau, só que esse homem Sansão, ele era invicto, não perdia nada. Ele criou problemas de subsistência quando ele queimou tudo. Ele queimou as fazendas de trigo, ele queimou as vinhas, ele botou fogo. Olha que às vezes eu fico assim, ele era quase um marginal, porque ele usa o poder de Deus para desgraçar a vida dos outros. Ele vai pegar o poder de Deus para quê? Para aparecer. Ele tira o portão da cidade e levanta. Olha aqui, olha como é que o portão é fraquinho, para se amostrar para as meninas que não eram do povo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, Deus vai dizer: não vos junteis em julgo desigual com os descrentes. Que comunhão há entre o bem e o mal, entre Cristo e Belial? Ele não quer saber, ele ama o mundo, ele não quer saber das moças da igreja, ele quer saber das moças de fora. A gente pode trocar isso aí, inverter o papel, é a moça que gosta dos rapazes de fora, os vida louca, que só vão desgraçar a vida dela também, mas ela não entende isso, ou ela acha que vai ser uma exceção à regra. Tipo assim, para mim Deus vai dar um jeitinho. Você já pensou nisso? Você quando peca, a gente acha que Deus vai dar um jeitinho para a gente, porque é a gente. Não, já que sou eu, Deus vai abrir uma exceção na lei, a lei de Deus que é eterna, uma palavra que não muda. Para quê? Porque eu sou mais eu. Esse é o problema de Sansão. E aí Sansão vai, e ele tem 3 casos rápidos de amor. Ele consegue ser traído na lua de mel. Ele saiu, comprou um pacote de viagem de turismo, saiu numa lua de mel. Gente, ele foi traído na lua de mel. E ele foi traído 2 vezes na lua de mel. Mas por quê? Porque as pessoas da Filistia odiavam ele, porque ele só vencia. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1000. O que tem na mão aí? Não tem nada, sobrou uma queixada de um jumento. Então vou matar todo mundo. Ele destrói um regimento, pronto, 1000 homens, uma divisão do exército de filisteus com uma queixada de jumento. Aí ele acha que a moça do time de lá vai amar ele. E a moça está imprensada. A ideia que a gente tem, porque Sansão está na galeria dos heróis da fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que ele vai falando sobre a fé de Abraão, sobre a fé de Moisés, sobre a fé de Sara. E ele vai contando a fé de Gideão, que também era juiz. Aí quando chega na hora de falar, fala de Sansão. Sansão é um herói. Só que ele é um herói, gente. E a impressão que a gente tem é que ele é vítima. Ele não é vítima, não. A vítima dele foi ele mesmo. Eu lembro, havia um lutador, os mais velhos vão lembrar dele, chamado Mike Tyson.
Gente, esse moço entrava no ringue, era boxe. Hoje pouco se fala de boxe, agora existem essas lutas, que eles misturam um monte de lutas marciais. Mas esse moço pegava, ele tinha um punho, esse Mike Tyson, que ele dava um murro só, pof! O adversário dele beijava a lona. O juiz começava a contagem. 1, 2, 3. E tinha um sujeito, quando ele apresentava, ele falava assim, and now, Mike Tyson. A gente ficava ouvindo. Essas lutas eram separadas em cards. Aí vinha um card, vinha o peso mosca, o peso leve, o peso pena, o meio pesado, o pesado e o super pesado. Você sabia, você só queria ver como é que ia ser o murro dele para Deus. Esse era Sansão. Ele só vencia até que um dia o espírito imundo da sensualidade começa a perceber que ele tem uma fraqueza. E a fraqueza estava onde? Na carne dele. O desejo dele de ser feliz longe do mundo de Deus. Eu quero ser feliz do meu jeito. E aí a história dele termina e todo mundo pensa assim, o problema foi Dalila. Ah, foi? É a mesma coisa você dizer para mim assim, não, eu estou com um problema aqui de glicemia, eu estou com um problema aqui de alteração no sangue, o problema é do brigadeiro. O problema é da coxinha, pastor, é muita gordura, esse óleo de soja, eu já falei para a gente usar óleo de girassol. O problema é os outros. O problema é o shopping, pastor. O problema é que a carne é fraca. E aí a gente começa a dizer que os outros são a razão do nosso problema. A mulher viu que a árvore era agradável, parecia agradável, era um parecer, um sentimento. Ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Eu fico olhando para a vida de Sansão, é mais ou menos o seguinte, ela começa a falar assim, qual é a razão da tua força? A gente sabe que a razão da força de Sansão não estava no cabelo, a gente sabe muito bem disso. Eram votos que ele cumpria como nazireu, alguém que foi consagrado ao Senhor. Você não pode beber vinho. Por que não pode beber vinho? Por que o nazireu não pode beber vinho, pastor? Porque a vida dele tem que estar conectada com a realidade. O vinho te enlouquece. O vinho causa dissolução. Se você lembrar bem lá atrás, se você lembrar, um dia que você tomou um pilequinho, lembra disso? Que aí alguém falou assim, você está pagando mico. Se você lembrar de um dia que você perdeu a razão, você vai ver por que ele não tomava vinho. Por quê? Para você não perder a conexão com Deus. Para você não ter o teu coração roubado e você acabar blasfemando contra o teu Deus. Você bebe e aí você começa a concordar com aqueles que discordam de Deus. É gente que está entrando na rede social hoje e está embriagado com algumas ideias que vão frontalmente contra as escrituras, mas estão achando, não, Deus está nesse negócio aqui, Deus não está. Olha, não toque em nenhum morto, nem que seja seu pai, sua mãe, seu irmão. Por que o nazireu não podia tocar? Porque ele tem que se desligar do pecado. O salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 18 diz, aquele que pecar, esse morrerá. Então, nada que te ligue à morte. Ah, pastor, mas é meu pai. Quando Jesus fala sobre pai e mãe, aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quando ele vê o filho pródigo voltando para casa, em Lucas 15, na parábola, ele fala, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E ele dá uma grande festa, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que falam assim, eu não preciso de arrependimento. Não se ligue com a morte, nem para satisfazer o papai e a mamãe. É isso que ele está falando. E a terceira coisa era, não corte o cabelo. O cabelo era só um sinal externo de que ele tinha um voto. Era para todo mundo na praça olhar para ele no bairro, na cidade, e aquele ali é crente. Aquele ali serve a Deus e é crente.
Não é que o cabelo tinha poder, porque senão, gente, a gente vai criar um monte de amuleto dentro da igreja. Tem gente que diz, eu não sou idólatra, mas deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar demônio. Isso é idolatria. Tem gente que não é idólatra, eu vou para Israel, pastor, traz para mim um óleo ungido, como se houvesse poder no óleo, mas o poder está em Deus. A Bíblia diz que é Deus que emana todo o poder. A água do Jordão, que eu já citei aqui, a qual Naamã, o general, foi mergulhado, ela não tem poder, o poder está em Deus. Não é que o sal grosso que Eliseu jogou na fonte de Jericó e que curou as amarguras, a água amarga de Jericó, o sal grosso não tem poder, gente. Quem tem poder é o Deus. Não é que as mãos de Paulo, em Atos capítulo 19 diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e maravilhas. Não é que são as mãos de Paulo, mas é o poder de Deus que vive ou que flui pela vida de Paulo e assim também na vida de Sansão. E ele começa a achar que ele é intocável, mas ele está dentro de um mundo que ele ama, que está comunicando para ele valores, e ele começa a achar que não há. Qual o problema disso? Meu casamento não deu certo, então ele, no capítulo 16, verso 1, ele vai procurar uma prostituta em Gaza. Eu quero é ser feliz. E aí, no capítulo seguinte, ele se apaixona por uma mulher que tinha recebido uma grana do governo local. O governo pagou ela para ela seduzir, devia ser uma moça bonita, seduz Sansão, encanta ele, e ele acaba confiando segredos. Qual é a razão do seu segredo? Essa minha jaqueta, é meu paletó. Tira o teu paletó. Ele vai tirando, ele vai se desnudando. Qual o segredo da tua força? É o meu colete. Qual o segredo da tua força? É o meu tênis. É de marca. São 8 molas, são última geração de material sintético para você correr e vencer como o Usain Bolt. Ele vai entregando tudo para ela e entrega o segredo. Qual era o segredo dele? O segredo dele era um voto que a mãe dele, o pai dele tinha feito diante do anjo do Senhor. O que é um voto? É melhor votar ou não votar do que votar e não fazer. É uma oferta de sacrifício com valor de algema. É uma promessa que você faz para Deus que não deve ser quebrada. Ele quebra todos os votos, um a um. Até que no final é muito esquisita a maneira como ele não percebe que Deus tinha abandonado ele. Em Juízes 16, 20, ele vai dizer, então eu me levantarei, me livrarei mais uma vez. É a pessoa que fica perambulando entre a vida e a morte, entre o mundo e a igreja, entre a fé e a incredulidade. E aí, de repente, numa dessas curvas, ele não volta mais e não percebe que ele não voltou. Ele saiu pela tangente. Ele não percebe que o Espírito de Deus saiu dele. Porque existem experiências do ministério pastoral que você não esquece. Tinha um pregador pregando na nossa igreja, numa igreja que eu congreguei, e o pastor chamou os pastores, os ministros, vinham aqui orar. Gente, eu não vou esquecer disso. Uma pessoa veio, uma moça, e eu vi que ela estava com um copo de alguma coisa, ela cuspia. Ela tinha algum problema, que ela ficava cuspindo naquele copo. Ela chamou a atenção e ela veio. E na hora que eu orei, eu tomei um choque ao contrário. Você entende isso? Porque o choque, ele entra em você. Você bota o dedo na tomada, você tira na hora. Você tomou. De vez em quando, aqui na nossa cidade, tem um tempo que você está andando, você encosta alguém, você não toma um choque? Senta no carro, você bate, toma um choque. O que está me dando um choque isso aqui? Esse carpê aqui, como você chama, o carioca chama de carpete. Mas esse carpê aqui, de vez em quando você está andando aqui, você desce, você toca no outro, você toma um choque. E você sente que o choque entra. Mas nesse dia o choque saiu. Eu falei, você foi curada. E ela voltou na igreja, pastor, eu não podia falar, eu estava aqui, eu tinha um problema na garganta, voltava aqui, um catarro, não vou falar em porcaria aqui agora, mas era isso mesmo. E aí, e aquele dia, mas não fui eu, Jesus, ele está andando
na cidade de Cafarnaum, uma mulher toca, não toca nem em Jesus. Não toca nem no manto de Jesus, como algumas pessoas dizem. A Bíblia diz que ele tocou nas franjas do manto de Jesus, na hora do manto. Aí Jesus falou, opa, eu senti que de mim vazou. Saiu de mim poder do Espírito. Alguém me tocou. Gente, Sansão, o Espírito foi todo embora dele. Ele nem percebeu. Ele fala, mais uma vez sairei, mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. E a vida dele, daquela vida de vencedor, é uma vida dramática. Ele vai preso, algemado, furam os olhos dele, ele começa a navegar sem direção, ele começa a girar moinho. Para onde você está indo? Sei lá, eu estou indo para onde o moinho gira. O que ele está fazendo com a sua vida? Eu não sei. Parece que eu ando e não saio do lugar. Essa é a vida de alguém que se distanciou de Deus. Por quê? Porque comeu o fruto venenoso. Então, o inimigo não vai querer, ele não quer que você obedeça a ele. Ele só quer que você desobedeça a Deus. É só isso. É só você se privar da verdade e cair nas armadilhas dele, desse tipo de sabor. Pode comer. Come. Olha, tem algo que tem aí dentro que Deus não quer que você experimente. Como se a vida longe de Deus fosse uma vida feliz. Ah, pastor, Deus não me deu, eu vou desviar. Você quer desviar? Desvia. Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Você quer desviar? Desvia. Você vai ver, como falava a dona Inês, minha mãe, o que é bom para tosse. Quando a gente pensa que a gente pode ser mais esperto do que Deus e driblar os princípios de Deus, como se fosse assim um craque de bola, como se fosse aquele atacante habilidoso, não vai dar nada, a gente cai no mesmo engano de Sansão e no mesmo engano de quem experimenta fruto venenoso, vai morrer. Cuidado com a tua carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne. Deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Dominado pelo desejo, cuidado com isso. Os nossos desejos, muitas vezes, são desejos terríveis. Desejos que não apenas afetam a gente, mas afetam todo mundo que está perto da gente. Cuidado, porque desejar não é pecado. Mas ser dominado pelo desejo, aí está o pecado. Tem muita coisa que as pessoas dizem, é pecado. Eu vivi numa cidade do interior que tinha gente que dizia que ver televisão é pecado. Ih, você vê televisão? Anda de bermuda? Crente tem que andar de calça. E mulher, anda de calça? Não, tem que vestir saia. Então, tem pessoas que acrescentam, é o que Jesus fala para os fariseus, né? Vocês acrescentam fardos pesados e vocês não ajudam a carregar. É uma bronca de Jesus em Mateus 23 aos fariseus. Aqui, o que ele está dizendo é que existem desejos que nós temos que acabam dominando a gente. A tentação, gente, é uma armadilha. A tentação promove na cabeça da gente algo chamado embaralhamento, confusão. Você já jogou Uno? Porque crente não joga baralho, né? Mas joga Uno. Os crentes, não, baralho é do diabo. Querido, o problema é um papel com desenho. O que você faz com ele? Eu já atendi gente em libertação que o cara ele tinha um espírito de adivinhação com baralho. Mas tem gente que faz adivinhação com osso de galinha, com osso de gente, com búzios. Aí é o seguinte, quem fez o búzio foi Deus. E ele pega aquilo ali para o encantamento. Então, se você já jogou Uno, e você embaralhou a carta, tem gente que rouba no Uno, rouba mais 4 e quer azul, mais 4, agora eu quero vermelho, e compra mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 4, e agora eu quero amarelo. Isso confunde. O que será que está na mão dele? É amarelo? É vermelho? É azul? É isso que a tentação faz. A tentação engana a gente. A tentação leva a gente para um lugar atrativo. A tentação te entrega uma possibilidade de um sabor. Olha, você nunca experimentou. E ligue agora. Porque os primeiros 10 que ligarem também vão ganhar, junto com isso, um outro sabor. Você que agora compre esse remédio, olha, faz bem para você. Aí aparece, normalmente, aquele artista que já está final de feira.
todo enrugado, já velhinho, fala assim, faz bem para a pele. E você vê ou que ele foi todo esticado, ou então que nem esticado ele foi. É isso que a tentação faz. A tentação te dá uma opção de algo legítimo por um caminho de engano. Viver para o prazer imediato, eu tenho que ser feliz e agora. Você está duro, mas aí você recebeu a promoção da passagem aérea. Não, a vida é curta, pastor. E aí você entra em outra prestação em 12 vezes sem juros. Eu já ensinei para a igreja que tem gente que gosta de viver de empréstimo consignado. É gente pobre. Gente, não estou brincando, empréstimo consignado, por favor, você entra na classe do Dr. Fabiano sobre finanças. Quem vive de empréstimo consignado faz acordo com um banco para ficar mais pobre. Porque você pega uma grana que não dá para nada e vai pagar essa grana nos próximos 2, 3, 4 anos. Você fala, eu estou ganhando menos, a culpa é do governo. Não, a culpa é tua. A culpa não é de Dalila, a culpa é nossa. A culpa não é do juro, a culpa é minha, porque eu me jogo no juro. Então, para de gastar mais do que você ganha. É tão simples. Mas o desejo do prazer imediato não deixa eu... Não, pastor, não posso passar fome, não. Eu sou melhor do rei. Nós acabamos de cantar uma música. Tudo aquilo que Deus me prometeu é meu. Não foi isso que nós cantamos aqui? É isso, mas não do jeito que você está pensando. Não do jeito que você quer. Por quê? Porque Deus coloca para mim e para você algo chamado limite. É por isso que tem gente que não consegue jejuar. Tem gente que não consegue ficar no culto, ouvindo uma mensagem de 40 minutos, sem levantar para beber água. Então vou ter que subir, tem que descer, tem que sair para beber água. Imagina eu que fico com a garganta seca, aqui o culto inteiro. Vocês reparam que tem uma caneca d'água aqui? Eu só tomo no final, porque senão eu perco o fôlego. Agora, tem gente que é incapaz de quê? De dizer para o seu estômago, aqui quem manda sou eu. Tem gente que é incapaz de dizer para o seu prazer, não vai ter não. Então, uma geração mimada, estou falando de nós, hein? Não estou falando do teu filho, do teu neto, não. Estou falando de nós. Geração mimada pelos prazeres desde o quê? Desde o início. Gente que idolatra o prazer. Gente, é o primeiro sinal de problema, fala, vou desistir. Eu vou me separar, eu vou acabar com esse acordo, eu vou acabar com essa aliança. É gente que chama idolatria do prazer. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Tem gente que pensa que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a imoralidade sexual. Gente, não foi. Aquilo só mostrava, evidenciava, apresentava o que estava no coração daquele povo. O que dá prazer? Cheirar cola? Vou cheirar cola. O que deixa a gente doidão, alucinado, Rivotril? Bora, 20, quero Rivotril de litrão. O que dá prazer? É beber? É fumar? É fumar haxixe? É fumar crack? Eu preciso ter prazer, pastor. O que eu tenho que cheirar para ter prazer? É ter intimidade homem com a mulher, homem com homem, homem com 2 homens, mulher com mulher, mulher com 3 homens. O que dá prazer? Mulher. Gente, eles chegaram a um absurdo de querer ter intimidade com os anjos. Lê Gênesis 19. Por quê? Eu quero é ser feliz. E aí o mundo, que é esse sistema, que não liga para Deus, que não se importa com Deus, que não conhece a palavra de Deus, que não tem a promessa de Deus, começa a dizer para você e ditar para você o que você tem que ter para você ser feliz. E você cai nessa armadilha. Não ameis o mundo. O mundo vai usar os teus olhos como lugar de cobiça. A cobiça, a ganância dos olhos. Eu quero ter. Eu preciso ter. O desejo da carne de experimentar prazer o tempo todo. E a soberba. Eu gosto muito quando o salmista fala sobre soberba, que o soberbo, o orgulhoso, ele se distancia de Deus e da igreja. E ele não experimenta nenhum milagre. Ele tem a sua vida enclausurada em um monte de áreas. Por quê? Porque ele não aprende, não quer aprender e tem raiva de quem sabe. Eu não sei e não quero saber, pastor, e tem raiva de quem sabe. O orgulhoso, ele se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Ele resiste, ele vira o rosto ao orgulhoso. Mas ele favorece, ele dá graça ao humilde, ao simples. Não, eu sou humilde.
nessa área aqui, eu não entendo nada, você me ajuda? Quando você é humilde, não significa ser pobre. Ah, fulano é humilde. Tem um monte de pobre que não é humilde. Você quer ajudar ele, ele mora numa meia água, não, eu vou te ajudar, não, não quero não, eu vou vencer. Orgulhoso. É gente que Deus manda alguém te entregar uma oferta, tu diz, não, não vou receber. Eu não vou esquecer de uma irmã, há um ministério evangelístico no Brasil chamado Asas do Socorro. É um ministério que ele tem base em Goiânia, em Anápolis, e são aviões. Então ele pega o dentista, ele pega o médico, ele pega o terapeuta, ele pega o pastor, ele pega o missionário, bota no avião, vai todo mundo para Goiânia ou para Anápolis, eu não me recordo agora. Esse avião, ele decola. Você sabe quanto custa a hora de voo? Sabe quanto é que custa a gasolina de aviação? Gente, para o avião sair do hangar e taxiar até a cabeceira da pista, ia deixar todo mundo aqui falido. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E eu me lembro que essa irmã mandou uma carta com umas notas. E aquilo era 10% do que era um salário mínimo. E a conta terminava com 7, eu não sei se era 7, 17, 27 reais. E ela colocou aquilo e mandou, dizendo assim, eu não posso deixar de participar da obra do Senhor. Gente, aquilo, na época que a gente olhou aquele valor, eu me lembro de alguém que falou, mas isso aqui não dá nem para ligar o avião. Não dá nem para dar partida. Aí o meu pastor falou, isso é oferta da viúva pobre. Isso aqui impactou o coração de Deus. A humildade não está enquanto você ganha. A humildade é enquanto você se porta, ou se porta, enquanto você vai buscar em Deus resposta para a sua vida. Tem gente que não busca em Deus resposta para a vida. Tem gente que continua errando como Sansão errou. Caindo nas mesmas armadilhas de quê? De ter a sua vida dominada pelo sentimento e pelos impulsos que exigem ser agradados imediatamente. É gente que é dominado por algo que ele fala assim, pastor, a minha carne é fraca. Jesus avisou para Pedro, ó, a carne é fraca. Mas não como se fosse uma boa desculpa para você fazer o que é errado. É para você ficar atento, por quê? Porque a carne vai te enganar. Se dentro do coração do homem há uma guerra civil, a carne milita, luta contra o espírito luta contra a carne. Está aqui dentro, ó, para você não fazer o que Deus quer. O mundo é completamente diferente. A carne está aqui dentro, o mundo está aí fora. E tudo que há no mundo, ó, não ame esse cadáver aí, a soberba da carne, o desejo que os teus olhos têm, a soberba da vida, isso não vem do Pai. Quando João, o mais próximo dos discípulos de Jesus, é João, é aquele que coloca a cabeça no peito de Jesus. Eu sempre acreditei que era Pedro, porque Pedro é falastrão, né? Pedro, eu sempre digo isso, ele fala primeiro para depois pensar na bobagem que ele falou. E aí João é aquele que escreve o evangelho mais íntimo dos evangelhos, que está sempre perto de ele. Ele mesmo se diz, eu sou aquele a quem Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. É uma chamada, na psicologia tem uma teoria ego-lente de aumento. Você é aquilo que a pessoa que você mais ama pensa que você é. Então você pode ser, meu irmão, o homem mais feio da terra. Então assim, fazendo contrato com os feios para aparecer num filme de terror, você é o primeiro chamado. Mas, se a tua esposa te chama de lindão, é assim que você vai ser. Eu sou bonito. Por quê? Porque a pessoa que eu mais amo acha que eu sou bonito. Então João, ele nem é mesmo, não está com essa bola toda, mas ele mesmo escreve, eu sou aquele discípulo a quem Jesus amava. Você é aquilo que a pessoa que você ama mais diz que você é. A Bíblia diz que ninguém te ama mais do que Deus. Porque Deus te amou, ou amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O amor não é um sentimento. O amor é um verbo. Eu lembro de um livro que eu li, Amar, verbo intransitivo. Eu li no meu 2º grau. E o amor, ele não depende de uma recompensa, mas ele age em favor de quem a gente ama. Cuidado com o mundo.
Cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Cuidado com algumas saídas regulares que te colocam como se fossem escapes ou como se fossem atalhos para a sua felicidade. Cuidado. Cuidado quando o teu corpo começa a pedir, e a sua vida começa a desejar, a ponto de você ficar dominado. O problema não é o vinho, o problema é a falta de moderação. O problema, querido, não é o sexo, o problema é o sexo fora do limite do casamento. Esse é o problema. O problema não é a televisão, a internet. O problema é aquilo que os teus olhos são atraídos e a maneira como você está sendo alimentado por aquilo que está dominando você. Tem gente que fica dominado por joguinho de videogame. Tem gente que fica dominado e a gente está aqui olhando, a gente percebe que o coração dele não está em Deus, está em tudo lá de fora. Ele está buscando já uma resposta na internet, no WhatsApp, ou numa rede social, ou onde quer. Para quê? Para algo para ele fazer, sem que antes ele cumpra aquilo que ele tem que fazer, que é adorar a Deus. Cuidado, não ame o mundo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Essa é uma palavra para arrependidos. Sansão se arrepende. E depois que ele se arrepende, eu gosto tanto dessa passagem, o cabelo dele começa a crescer de novo. Você sabe, e eu já falei aqui uma, duas vezes, eu vou falar pela terceira vez, o poder não está no cabelo, é só um símbolo, é uma metáfora de quê? De que a vida com Deus voltou para a vida dele. Então aquele homem que achava que podia usar a vocação dele, o dom dele, para a glória pessoal, ele se arrepende. Eu li um livro, eu gosto muito de ler, aliás, eu gosto muito de ler, gente. Se quiser me dar presente, você pode me dar duas coisas. Pode me dar um pacote para eu viajar, ou pode me dar livro, que eu viajo também. Eu ganhei um livro de uma irmã querida, e eu estava no meio de outro livro. Gente, e o livro assim, ele me capturou, eu no aeroporto, eu pego e folheio assim o primeiro capítulo. Eu não ligo muito para aquelas palavras introdutórias, que é meio rasgação de seda. Tipo assim, prefaciado pelo fulano. Está rasgando seda para dizer, não, o livro é legal. Aí eu leio o primeiro capítulo para ele me capturar. Se ele conseguir me capturar nos primeiros minutos, eu falo, é esse. E penso um livro delicioso. Eu falei, esse livro aqui vai... Gente, um livro de Deus, de experiência de Deus. Aí o primeiro capítulo, excelente, segundo capítulo, o livro parece que ele está assim, entrando assim, numa jornada descendente. Terceiro capítulo foi, quarto capítulo horrível. Quinto capítulo, eu falei, meu Deus do céu, só que quando eu começo algo, eu não consigo parar. Não consigo, eu liguei o filme, não adianta, vem dormir, não, eu vou ver o filme. É por isso que eu não vejo série. Que essas séries intermináveis, são 20 capítulos a primeira temporada, mas como eu tenho tempo para isso? Eu tenho mais que orar, eu tenho mais que trabalhar, eu tenho mais que cuidar dos outros, como é que eu vou ver isso? Então quando tem a minissérie em 4 capítulos, eu falei, é essa aqui. E eu estou lendo o livro, um dia desse eu voltando de madrugada no voo, eu estava com muito sono, eu peguei o livro, eu coloquei assim no bolsão à sua frente. Gente, eu saí do avião, eu esqueci o livro. Aquele livro que começou bom e terminou ruim. Gente, eu fiquei tão feliz, gente. Eu digo para vocês que na minha velocidade eu podia correr lá e pegar o livro de volta. Mas eu falei, glória a Deus. Vou falar para você. Eu cheguei a indicar esse livro para meus pastores. Ainda bem que eles não compraram. Não valia a pena. A sua vida é como um livro. A minha vida é como um livro. Às vezes o primeiro capítulo, ele é uma delícia. E os capítulos que vêm seguintes, eles vão se tornando amargos e tristes. Até que você fala assim, não tem mais prazer neles. São as nossas escolhas. Não tem jeito da Bíblia errar. Se você obedecer ao Senhor, o livro que é a tua vida, ele não vai cair, ele vai continuar decolando. Você vai ter prazer em ler. Você já relê o livro? Você relê livro? Eu releio livro.
Meus livros são tudo rabiscados assim, ó. Pego o livro, mas o que esse cara faz? Eu boto uma seta para cá, aí eu pego a página que estava, eu já li isso aqui no capítulo tal, eu faço referência da Bíblia, eu boto personagens da Bíblia no livro. Pode ser um livro de qualquer coisa que eu estou lendo. Eu sempre encontro alguma referência bíblica ali. Mas às vezes é bom a gente perder o livro, para a gente começar de novo. Aí eu peguei o outro livro que eu ganhei e falei, esse livro aqui é o livro. O nome disso é arrependimento. Você pode se arrepender. Você pode agora lembrar, peraí, o noivo vai vir me buscar. Eu tenho dono, eu pertenço ao Senhor. Jesus vai voltar. E esse Jesus, ele vai querer me encontrar como uma noiva pronta. Ataviada, a Bíblia diz. Uma noiva preparada, ornamentada para a volta do noivo. Porque a gente não sabe a hora que o noivo vem. Pega a tua vida antiga, deixa no avião ou joga na lata do lixo. Começa uma vida nova. A palavra de Deus, ela conta tanta história, tanta gente começou de novo. Jacó começou de novo, um monte de gente. Jonas começou de novo. Deus pegou ele, falou, tu está teimando comigo, peraí que eu não vou me cansar não, vai lá. Pega Jonas e coloca Jonas de novo no lugar dele. Paulo começa de novo. Pedro começa de novo. Moisés, gente. Moisés chegou a quebrar as placas do concerto. Falou, não quero mais. Deus falou assim, não. Capítulo seguinte, bora Moisés. Sobe de novo, você vai fazer novas placas. Eu vou te dar a mesma palavra e nós vamos começar de novo. Arão fez uma grande bobagem. Construiu um bezerro de ouro. Deus não desistiu de Arão, não. Deus consagrou ele sumo sacerdote. Não desiste de Deus. Não deixa que o mundo te encante. Deu errado. Entrou na dívida, parcela a dívida, paga e não entra nunca mais. Você errou uma vez, agora você não vai errar de novo. O que você não pode é ficar tomando murro de quem? Das mulheres filistias. Pode? Você pode ficar perdendo toda hora? Não vou perder. Então não vou repetir esse caminho. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Mas eu quero orar por você. Deus falou contigo essa noite? Se Deus falou com você essa noite, levante sua mão assim, diga, falou comigo. Que bom que Deus falou com tanta gente. Deus abençoe. Se você está desviado, afastado, enfraquecido, você está entregando o que é teu, ou já entregou para aquilo que não era do mundo, é um momento de você reconciliar. É um momento de você voltar para Deus. O que falta para Deus quebrar o teu coração? O que falta? O que falta para Deus? Ele precisa berrar para você ouvir? Porque tem gente que está esperando Deus berrar. Tem gente que está esperando o anjo descer do céu para falar com ele. Gente, vocês têm um pastor normalzinho da vida, que sou eu. Não fique mistificando a tua vocação, o teu chamado, para ser qualquer coisa, para ser filho, para ser pai, para ser mãe, para ser professor, para ser o que for, o que você é da vida. Para ser dona de casa, do lar, para você ser aquilo que você é. Não mistifica isso. Agora, se você errou um monte, e você entrou nessas armadilhas que a carne oferece, que o mundo oferece, que o inimigo oferece, é hora só de começar de novo. Você quer começar de novo? Quem quer começar de novo, levanta a mão e diz assim, eu quero. Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar. Eu vou chamar aqui os pastores à frente, o time da intercessão à frente, todos vocês. Nós vamos orar por vocês. Você vai sair do seu lugar, nós vamos cantar uma canção, vamos orar e vamos abençoar vocês. Vamos orar. O Deus que deu mais uma oportunidade para Sansão, Ele está dando oportunidade para mim e para você. Deus, Ele não esquece daquilo que você entrega nas mãos dEle. Deus, Ele não esquece do arrependimento, de quando você muda de vida. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a dizer para Deus, se arrependa de ter caído, se arrependa de ter se afastado, de ter fugido de Deus, se arrependa dos maus caminhos e volte para o Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem todo o domínio em suas mãos, o Deus que recomeçou com Sansão, que recomeçou com Moisés, com Abraão, o Deus que recomeça a cada manhã conosco, e é um Deus que estende a mão para aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está derrotado,
aquele que se sente desanimado. O Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos levanta. E nessa noite, Pai, o Senhor está levantando aqui homens e mulheres que estavam cansados, homens e mulheres que estavam desanimados, homens e mulheres que estavam angustiados, homens e mulheres que se arrependem e voltam para os caminhos do Senhor e decidem recomeçar com o Senhor uma nova história. Um novo livro se abre, uma nova página começa nessa noite, na minha história e na tua história, escrito agora não mais pela tua mão, mas escrito agora com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que está reescrevendo uma nova história na minha vida e na tua vida, marcando um novo tempo no nosso coração nessa noite. Pai, obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado por esse povo que ouve a tua voz, que entende, Pai, o teu chamado. O Senhor nos chama a cada manhã a recomeçarmos, e nós estamos dizendo, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. O teu povo está dizendo aqui nessa noite: eis-me aqui, Jesus, faz a tua vontade, completa cada dia a tua obra em mim, na minha vida e na nossa vida e na nossa história. Nós te louvamos, Deus, por essa noite, nós te bendizemos e nós decidimos recomeçar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte. Amém, amém, amém. Agora estenda as tuas mãos assim, eu quero te abençoar. E depois dessa oração, nós vamos terminar cantando. Você vai sair daqui e vai embora para ter uma semana cheia do fogo, cheia da presença do Senhor. Mas não saia sem dar pelo menos 15 abraços. Abrace e abençoe os irmãos. Vamos lá, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, sobre o teu destino, sobre o teu futuro. Bendito no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um aplauso e vai em paz. Deus abençoe.